Olá, agradeço a sua presença no canal Mistério das Coisas. Se você gosta de mistérios, então você vai gostar do canal Mistério das Coisas. Se inscreva. Já imaginou visitar um parque com a família e um dos seus entes queridos simplesmente desaparecer? Ou então, você desaparece e nunca mais consegue achar o caminho de volta? Bom, mas acredite, quando eu digo que isso acontece mais do que você imagina. O pequeno Dennis Martin, de 6 anos de idade, foi uma vítima desse tipo de situação. Era julho de 1969, quando o trágico caso aconteceu. Ao lado do pai, do avô e do irmão mais velho, Dennis estava acampando no Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes, nos Estados Unidos, para passar o Dia dos Pais. Por volta de 4:30 da tarde do dia 14, Dennis, o irmão, e outras crianças da família amiga, que também estava por lá, resolveram fazer uma brincadeira para assustar os adultos. 5 minutos depois das crianças terem feito a surpresa, o pai de Dennis começou a ficar preocupado. Ainda mais porque o menino foi visto pela última vez se escondendo atrás de um arbusto. O homem andou por quase 3 quilômetros antes de entrar em contato com a guarda florestal. Tudo porque ele imaginou que o filho não pudesse ter ido tão longe. A situação era muito estranha. E tudo ficou ainda pior quando começou uma chuva, mas uma chuva bem na parte da noite, parou tudo e inundou os riachos. As buscas se tornaram cada vez mais difíceis e a temperatura da noite caiu para 10 graus Celsius. Caso Dennis estivesse perdido, ele conseguiria sobreviver. A região em que ele poderia estar tinha muitas encostas íngremes e animais selvagens como ursos, porcos e cobras, o que deixou a família ainda mais preocupada. O grupo de buscas aumentou para cerca de 1.400 pessoas nos dias seguintes. E ao contrário do que possa parecer, um número tão grande mais prejudicou do que ajudou a investigação, já que pistas podem ter sido perdidas. Infelizmente para a família do garoto, as buscas acabaram em setembro de 69 e Dennis foi dado como morto. As autoridades chegaram à conclusão de que o menino se perdeu na mata e não sobreviveu às condições da noite em que desapareceu. Sequestro, morto por animais, ou ele não resistiu à natureza? O que aconteceu com Dennis Martin? Vamos para um lugar curioso no estado americano do Arkansas. É um local muito bonito, cheio de árvores, trilhas para caminhadas, áreas para piqueniques e outros espaços recreativos. Mas não se engane pelas aparências, O nome do local não é tão chamativo assim. Devil's Den State Park, ou Parque Estadual Covil do Diabo. É um dos mais preservados dos Estados Unidos, só que também é um dos parques onde aconteceu um dos mistérios mais estranhos do país. Era verão de 1946, quando a pequena Catherine Van Elst desapareceu na floresta. Ela tinha apenas 8 anos de idade e estava com a família em uma cabana para passar o feriado e celebrar os 25 anos do casamento dos pais. Tinha tudo para ser um período tranquilo, cheio de paz, sossego. Mas Catherine acabou se perdendo enquanto a família fazia o caminho de um riacho do parque até a cabana. Como é de se imaginar, os pais da criança ficaram desesperados
e deram início às buscas imediatamente. Até o pai de Catherine liderou um grupo. Tudo estava muito estranho. Não havia nenhum sinal de onde a menina estaria. Depois de 3 dias de busca e nada de pistas sobre o paradeiro da garotinha, o xerife local assumiu o trabalho e ampliou a procura. Naquela altura, todo mundo estava com medo de que a menina não estivesse mais viva, mas 3 dias sozinho na natureza demandariam um grande esforço de uma pessoa adulta, não é? Agora imagine isso para alguém de 8 anos. Mas a história reservava um final feliz para a família. Um final feliz, mas não um final que realmente fizesse sentido, hein? Para o alívio dos pais, Catherine foi encontrada no 6º dia de buscas. 6º dia, guardem bem. Só que as circunstâncias deixaram mais perguntas do que respostas. Primeiro porque a garota foi encontrada em uma caverna a 48 quilômetros de distância da cabana da família. Ou seja, como ela percorreu tudo isso, ah? Em segundo lugar, Catherine estava em um terreno mais elevado que o do acampamento dos pais. 182 metros mais alto, para ser mais exato. Percebem que faltam detalhes nessa história? Como uma criancinha de 8 anos teria viajado quase 50 quilômetros em 6 dias? Sem comida, bebida e muito menos equipamentos apropriados. Além disso, ao ser encontrada, ela ainda teria dito a estranha frase: "Aqui, estou aqui." Catherine simplesmente saiu da caverna sem nenhuma expressão de medo, vestindo apenas um traje de banho. Além das picadas de inseto, não havia marcas em seu corpo que indicassem algum tipo de agressão ou abuso, e ela parecia estar contente com a chegada do resgate. Alguns dias depois, ela explicou que passou a primeira noite deitada no chão, simples assim. Já nos outros dias, Catherine dormiu em cavernas, comeu as frutas que encontrava pela natureza e se hidratou em cursos de água que achou pelo caminho. Isso poderia explicar como ela sobreviveu aos dias, mas não conta exatamente como foi parar tão longe da cabana dos pais. Me diz uma coisa, o que você acha que pode ter acontecido com essa criança? Enquanto a história da pequena Catherine teve um final feliz, eu não posso dizer o mesmo dos alemães. Os alemães que se aventuraram pelo Vale da Morte e não conseguiram sair com vida. Entre os estados americanos da Califórnia e Nevada, existe um parque nacional com esse nome: Vale da Morte. Nada convidativo, não é mesmo? Um grupo de 4 turistas alemães não se importou com um nome estranho quando viajou. Isso foi em 1996. Ele era composto pelo arquiteto Egbert Rinkels e o filho George Weber, além da namorada de Egbert, Cornelia Meyer, e o filho dela, Max. Os 4 alugaram uma minivan verde e ficaram 2 semanas em um hotel antes de pedir o check-out no dia 22 de julho. Estava programado para eles pegarem um avião para Dresden, na Alemanha, no dia 27 de julho. Só que os 4 desapareceram. Dia 23. E nunca embarcaram. A minivan foi encontrada em uma parte considerada extremamente remota do Vale da Morte. Só para você ter uma ideia, o parque tem pouco mais de 13 mil quilômetros e meio de área. Acredita-se que os 4 alemães estavam a caminho do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Mas o grupo subestimou a dificuldade da rota e decidiu passar por um caminho mais curto, onde acabou se perdendo. Antes de desaparecerem, os alemães teriam passado por vários locais turísticos e até deixaram suas assinaturas no caderno de registros em um acampamento de mineração abandonado. Em determinado momento, os 4 ficaram completamente perdidos e não conseguiram encontrar ajuda. Mas isso não explica o porquê dos corpos terem sido encontrados apenas em 2009.
A operação de busca e resgate foi considerada bastante intensa em 96. E ainda assim foram precisos 13 anos para que os restos mortais de Egbert Winkels e Cornelia Meyer fossem achados a quase 13 quilômetros de distância de onde a minivan estava. E quanto aos corpos das crianças, eles nunca foram encontrados. Essas descobertas meio que encerraram o caso, mas não explicaram a demora. Será que o grupo deu de cara com alguma coisa no meio do caminho? As autoridades acreditam que a insolação e desidratação pode ter causado a morte dos alemães. Só que convenhamos que o caso é bem esquisito para ter uma explicação simples como essa. Fique de olho na natureza. Ela pode ser bonita, mas ainda existem coisas que não conhecemos e nem conseguimos entender.